Eu troquei os meus filhos por um homem que eu mal conhecia. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso, mas eu fiz. Eu fiquei tão obcecada, tão cega, que eu acabei trocando os meus filhos por esse homem. Eu conheci ele que ele veio morar aqui perto da minha casa. Quando ele veio morar aqui perto da minha casa, tinha 2 anos que o pai de meus filhos havia falecido. E assim eu fiquei tão cega que ninguém podia falar nada dele. Minha família odiava ele, ninguém gostava dele, mas mesmo assim, para mim ele era perfeito, era o homem da minha vida, era o príncipe encantado. E quando alguém falava alguma coisa, arrumava confusão comigo, virava meu inimigo. E assim, ele me chamou para morar com ele, eu resolvi morar com ele, só que ele falou que não gostava de criança e que não queria que eu levasse os meninos. Como eu amava ele, estava obcecada e para mim era Deus no céu e ele na terra, eu acabei deixando os meus filhos com minha mãe e fui embora com ele. Eu tinha uma casa, essa casa eu acabei alugando e deixando para minha mãe comprar com o dinheiro do aluguel as coisas para meus filhos, para ajudar. Só que no decorrer do tempo ele perguntou para mim o que havia acontecido com minha casa. E eu falei que a casa estava alugada e que o dinheiro minha mãe estava comprando alimento para os meus filhos. Ele pirou comigo, falou que não era para a casa ficar alugada e nem o dinheiro ir para minha mãe, que minha mãe que comprasse sozinha a comida para os meninos e que eu vendesse a casa, e que se eu não fizesse isso, que ele ia separar de mim, que eu voltasse para os meus filhos, que eu voltasse para minha casa, que fosse embora. Me manipulou e eu acabei vendendo a casa. Aí ele comprou um carro, o restante do dinheiro ele gastou e falou para mim tirar a criança. Aí eu falei que não tinha dinheiro, como é que eu ia tirar a criança? Aí ele me deu um remédio e eu acabei indo parar no hospital e fazendo. Ele não avisou ninguém e nesse tempo já havia se passado 13 anos. Eu mal conversava com minha mãe, uma vez ou nunca. Ele não foi lá me visitar quando eu estava no hospital. Eu quase perco a vida, fui parar na UTI e ele sumiu do mapa. Quando eu voltei para casa, achei que ele só não foi no hospital, mas que estaria tudo bem. Ele havia sumido, virou as costas, me abandonou e não deu notícia. Eu fiquei perdida sem saber para onde ir. Os meus filhos não querem saber de mim. Ninguém quer saber de mim. Minha mãe é fraca, não pode fazer nada por mim. E assim, eu me tornei uma pessoa amarga. Por isso que eu tô contando um pouquinho da minha história. Eu sei que eu errei, mas eu acho que meus filhos também poderiam. Olá, pessoal, essa é mais uma história de seguidores, minha querida. Que história, viu? Você errou feio aí na sua vida com as crianças, não te julgando, porque é o seguinte, nós somos humanos e erros podem acontecer. Agora, cada coisa no seu tempo, seus filhos têm o direito, né? Cada um tem a sua mágoa, tem o que sente ali dentro. Deus, cada coisa no seu tempo, sabe? Eu acho que você também foi vítima desse cara. Esse cara foi um crápula, ele não cuidou de você, além de ter ajudado aí a destruir a sua vida. Lógico que a gente sabe que a gente só faz o que a gente quer fazer, mas aí é muita força para você e que Deus te proteja e te ajude a resolver isso.